tem um deputado, pastor, ontem nós vimos aqui o deputado, sargento, pastor, ou pastor, sargento. Pastor Sargento. Pastor Sargento. Parece o Peçanha, né? Como é? O Tenente Coronel Major Peçanha. Né? Fez aquilo sobre o seu pensamento clássico, né? Sobre o que é o órgão genital masculino, que ele chama de pensamento clássico, né? Feminino. E nós temos um pastor realmente extraordinário, deputado, que fala as coisas certas sobre religião, em que aparece a religião também, a religião é crença, mas também é história, em que aparece um Deus generoso, em que aparece um Deus compatível com os valores da Constituição. Vamos lá, 17, o que a gente tem aí? O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio, criticou o fundamentalismo religioso utilizado durante o debate na Câmara sobre o casamento homoafetivo. O parlamentar, que é um dos fundadores da Igreja Batista do Caminho no estado fluminense, se posicionou a favor do Estado laico e da Constituição durante a sessão de terça da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Vamos botar, veja, ele tem um primeiro vídeo aí que ele fala assim, o que é Estado e o que é Igreja? Como é que essas coisas se juntam? Qual é a natureza, o ethos de cada um? Põe aí, vai lá. O Estado laico pressupõe liberdade religiosa, diversidade religiosa e o respeito à não crença religiosa. A pessoa pode até crer assim, mas entre o que ela crê e a Constituição, entre o que ela crê e o Código Civil, entre o que ela crê e o direito que as outras pessoas têm, há uma diferença. Quer crer dessa forma, creia, eu lamento. Mas não pode pegar essa paixão religiosa, que sequer é unanimidade dentro do cristianismo, e transformar em lei. Isso é arbitrário, isso é violento. É pegar uma doutrina religiosa e não reconhecer o direito do outro diante do Estado. Se a igreja não concorda, se uma determinada igreja, porque não são todas, não concorda, é só não celebrar. Mas o Estado não pode ser a extensão da igreja. Inclusive, essa é uma reivindicação histórica do protestantismo. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Não é casamento religioso, é casamento civil. Por que impedir que o outro, diante do Estado, tenha o seu direito reconhecido? Que obsessão é essa? Olha, isso de uma clareza solar. Você não está querendo impor a igreja A, a igreja B ou a igreja C que celebre casamento de pessoas do mesmo sexo. Não! Estamos falando diante do Estado leigo, do Estado que não é religioso. Então, a primeira coisa é isso. E ele lembrou bem, o protestantismo é pioneiro de que deriva essas igrejas, em último caso, em querer, não, o Estado é uma coisa, a igreja é outra. Mas, algumas religiões fazem um melê danado entre Velho Testamento, Novo Testamento, e criam um troço próprio, fazem leituras literais da Bíblia. E aí ele lembrou, bom, vamos fazer algumas leituras literais da Bíblia? E vamos ver o que vai acontecer? Olha só, vamos lá. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Então, para dialogar com milhares de pessoas cristãs que sofrem por causa do fundamentalismo, olha que curioso, falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? 1 marido, 3 esposas mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? 1 marido, 8 esposas mais 20 filhos. Ou é o modelo de Salomão? 1 marido, 700 esposas, 300 concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico bíblico faz sentido. Vamos lá, uma proposta. Vamos pegar o texto de Levítico. É proibido compartilhar a mesma cadeira com mulher menstruada. Qual é a próxima ideia? Transformar isso em lei? Vão pegar um texto isolado de Levítico e vão transformar em lei? Bem, bater no escravo ou deixá-lo morto é proibido. Então tem um texto lá do Êxodo que, em tese, regula sobre a escravidão. Qual é a próxima ideia dos senhores? Pegar um texto bíblico isolado e regular a escravidão no Brasil? Ou então apedrejar mulheres que não forem virgens no dia do casamento? Está em Deuteronômio, está escrito.
em nome do está escrito. Pega um texto descontextualizado, usa como pretexto e alimenta o próprio ódio. Vai ser assim? Ah, mas não pode. Atenção, há religiões em que o homem não pode tocar na mulher menstruada. Eu vou falar de novo. Há religiões. No âmbito da religião e daqueles que a cultivam, se isso é importante, é um valor, e une inclusive homem e mulher ali, e não viola uma disposição constitucional. Agora você vai o quê? Será que alguém pode ambicionar transformar isso em lei? Será que aquela constituição de família que está ali, porque muitas vezes eles apelam ao Velho Testamento, às vezes ao Novo, ao sabor da conveniência. Bom, tinha modelos de família ali, servem? Lembrou de Abraão? Sara não tinha filho. Autorizou a que tivesse filho com Agar, a escrava. Até que Deus veio anunciar o Isaac. E aí? Sara não acreditou, expulsou Agar com o filho. Isso deu origem a um novo povo. Mas peraí, nós estamos falando de terreno religioso, mítico. Agora, vamos impor isso às pessoas? Em nome do seu Deus? Do modo como você acredita em Deus? E desqualificando as outras crenças? E ele é pastor. Aliás, não está aqui. Ele é pastor de que igreja? Eu não sei. Veja se você Foi um dos fundadores da Igreja Batista do Caminho, no Rio de Janeiro. Igreja Batista do Caminho. Não, está aqui sim. Um dos fundadores da Igreja Batista do Caminho. Ô, Orelhudo, está aí. E tem uma outra questão. E aí ele fala da Constituição. Olha, uma intervenção espetacular. Contestem o pastor, então, teologicamente. Contestem o pastor do ponto de vista legal. Não, eu não estou dizendo que outras crenças são inadmissíveis, as pessoas as tenham. Mas reconheçam que o Estado é laico e que elas não podem impor a religião delas para o Estado. Em relação ao aborto, também é a mesma coisa. O aborto é outra coisa. Hoje não vai dar tempo de fazer o debate. Porque eu quero fazer com a rede reunida para todo mundo, com o rádio. Vou fazer na segunda-feira. Sim, tem coisas importantes para a gente falar. Mas tem uma outra questão aí que ele falou sobre a Constituição. Vai lá. Eu entendo que a Constituição é suficiente. Não tem que fazer debate bíblico para o conjunto da população, porque tem milhares de pessoas que não creem na Bíblia e não devem ser obrigadas a crer, e devem ser respeitadas, acolhidas e amadas. Mas eu quero dizer que até do ponto de vista bíblico, esse tipo de interpretação é absolutamente equivocada, porque fé que não é filtrada pelo amor, fé que não passa pelo teste do amor, fé que não se submete à capacidade de amar, para mim é em vão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Então pega texto bíblico, sem contexto, monta uma doutrina, violenta pessoas, desrespeita o Estado laico, desrespeita a diversidade, desrespeita a Constituição. Quer ler a Bíblia dessa forma? Eu acho, sinceramente, teologicamente decadente essa leitura. Aplaudo de pé. Citando, inclusive, no fim, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Sem amor, que na verdade tudo indica, está mais próximo da palavra caridade, mas é que caridade também é amor, a caritas, eu nada seria. E aqueles que querem discriminar, apontar e justificam, muitas vezes na prática, a violência contra comunidades já vulneráveis, podem ter tudo. Amor não tem.